Não atingiu, mas bem mal. Sabe que eu acho que a gente está sendo muito tolerante com o São Paulo? Vai lá. Eu vejo sempre muitas explicações teóricas em cima da questão da troca de técnico em pouco tempo. Mas vamos raciocinar aqui. Situação dos dois clubes como terminaram o ano passado. Um brigou para não cair e escapou, o outro foi campeão brasileiro. Após esses dois fatos, tivemos um Corinthians perdendo jogadores e sem dinheiro para contratar ninguém de bom nível, e o São Paulo gastando 10 milhões num goleiro que está na reserva, e que já se envolveu até numa polêmica para eventualmente até atrapalhar o ambiente, né? E falhou, comprometeu quase a classificação do São Paulo, foi arrancada graças a uma falha do goleiro do São Caetano, na rodada seguinte. Falhou no clássico contra o Palmeiras. E gastou mais 10 milhões, investiu mais 10 milhões no jogador Diego Souza, né? Que vocês falaram agora, que perdeu o pênalti, né? O São Paulo teve a chegada de 3 novos dirigentes, Raí, Ricardo Rocha e Lugano. Mantiveram o técnico que lá estava, né, o Dorival Júnior, e depois mandaram embora. Talvez tivesse que fazer a mudança na chegada deles. Se não tinham tanta convicção. Foi tentativa e erro, como sempre acontece. Eles não apresentaram nada de novo com relação a isso. Inclusive as contratações, muito discutíveis se você analisar o dinheiro investido. 10 milhões de um jovem goleiro é muito dinheiro. Pode virar um goleiraço, pode ser dinheiro jogado fora. Investimento ousado e muito arriscado para quem precisa de respostas rápidas. Não dá para esperar esse goleiro amadurecer. São Paulo quer um goleiro para o lugar do Sidão, buscar um goleiro pronto. Aqui ou no exterior. 10 milhões num Diego Souza em baixa, que teve até muro, sempre lembro aqui, até muro pichado, a torcida do Sport mandou lá em Recife, insatisfeita com o seu desempenho em dado momento na temporada passada. Contratado por um valor maior do que aquele que envolveu sua última troca de clube. Ou seja, contratar o jogador em baixa com preço de jogador em alta. E o São Paulo está sempre perdoado. Não, mas trocou o técnico, não, mas está melhorando. Não sei se o torcedor de São Paulo está satisfeito com isso, porque hoje dava para classificar. Tomou um gol no último lance, 45 cruzamentos na área do São Paulo. O Corinthians foi... Aliás, outro time que cruzou 45 vezes hoje foi o Flamengo. 45 cruzamentos é um absurdo. O Corinthians cruzou 68 vezes nos 2 jogos. Quase 70 cruzamentos. O time do Carille no ano passado, a gente destacava aqui, não dependia desse tipo de jogada. As jogadas fluíam. Hoje, caiu na vala comum. É um cruzamento a cada 2 minutos. Você não consegue fazer muita coisa. Se você pensar que a posse de bola do time é de 50 e poucos %, dá mais até do que isso. E o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de eliminar o Corinthians. Eu acho que o São Paulo não pode se conformar. Está melhorando, o técnico, acho que tem que ficar indignado, tem que se cobrar, os dirigentes têm que se cobrar, o trio que está lá, porque poderiam ter conseguido mais. Se não fizeram melhor, foi por falta de convicção, porque trocaram o técnico no começo, foi porque de repente não investiram tão bem. E o pênalti que o Diego Souza perdeu, lógico, perder um pênalti acontece, é do jogo, tem maneiras e maneiras de perder. Quando ele vai para a bola e ele olha que do outro lado está o Cássio, o Tato comentava com o Coutinho antes do programa, não é porque ele estava passando na calçada e alguém chamou e falou, vem bater um pênalti aqui em Itaquera. Não. Ele sabia desde lá de trás, quando os dois times se qualificaram para essa fase, que essa situação poderia acontecer. Porque qualquer vitória e derrota, a diferença de gols igual, teria pênalti. E provavelmente ele estaria em campo. Mesmo sendo reserva, é normal que ele entre durante o jogo. E estando em campo, por ser um dos caras mais experientes, e ele bate pênalti, né? Batia no Sport, batia em outros, ele vai ter que bater um pênalti. E lembrando que ele foi o cara que perdeu o gol que classificaria o Vasco, eliminaria o Corinthians em 2012. E o Corinthians foi campeão. E o Vasco, que ele defendia, tinha chance ali de avançar e ser campeão também, tinha time para isso. Ele não poderia bater o pênalti da maneira que ele bateu, gente. Desculpa, não dá. Aquela paradinha, aquela corridinha, a falta de convicção. E o Cássio vai lá e cata. Ele não poderia admitir, em hipótese alguma, que o Cássio levasse a melhor contra ele de novo. Ele pode correr de botar na lua, mas não o Cássio pegar. Exato, enche o pé, meu amigo. A cobrança, ela tem um quê de uma certa displicência. Claro que o jogador vai dizer que não. Mas eu fico imaginando o torcedor de São Paulo, que lembra da história do Vasco em 2012, falando, agora ele está com a nossa camisa, vamos ver o que vai acontecer. É o mesmo goleiro, só não é o mesmo estádio. É o mesmo goleiro, é o mesmo Corinthians do outro lado, frente a frente. É a minha vez agora, eu vou afundar esse cara. Aí ele faz aquela cobrança, vamos combinar. Repito, bater pênalti, perder do jogo, Zico e Sócrates perderam numa Copa do Mundo na sequência, um no tempo normal, outro logo depois na disputa de pênaltis, acontece. Né? Platini perdeu no mesmo jogo, isso acontece. Baggio perdeu em final de Copa, depois de carregar a Itália nas costas. Tem várias histórias. Mas a forma como ele bateu, colocando no contexto do histórico do Diego Souza contra o Cássio, assim, é chocante. Eu diria que é revoltante para quem torce pelo São Paulo. Eu não sou São Paulino, quando eu vi, falei, pô, pelo amor de Deus. Isso é indiscutível. Eu estava aqui com você, mas, então eu acho que o São Paulo tem que se cobrar mais. Tem que se cobrar mais, e esses 3 dirigentes têm que dar satisfação sem a torcida. Investiram muito dinheiro, o retorno não é o que poderia ser, o Corinthians vem se arrastando,
se arrastando, não consegue contratar. Hoje o Corinthians trocou Emerson Sheik pelo Danilo, gente. Isso. E não era jogo de Master. Esse foi bravo. E não era jogo de Master. E o Danilo bateu e fez o gol na cobrança de pênalti. Bateu muito bem. Então eu acho que o São Paulo tem que se inquietar mais. Não é fazer passeata e quebrar nada, torcida. Não é isso que eu estou falando. Eu digo de se cobrar. Se não passar a mão na própria cabeça, você fala assim, tá tudo bem, nós somos tão esforçadinhos, né? São Paulo tem que pensar de uma forma um pouco mais ambiciosa. Hoje era para ter sido classificado. Teve tudo para isso contra um time sem imaginação que chutou 4 bolas no alvo em 2 jogos. Esse é o desempenho do Corinthians contra o São Paulo. E cruzou 45 vezes hoje, 68 no total, por uma total falta de imaginação. Tomou um gol no fim, e aí perde. O pênalti que o menino perdeu, eu concordo, nem se discute. É que assim, eu acho que